Olá, seja bem-vindo ao Não Só de Pão, nosso devocional da Paróquia Litoral Norte Catarinense. Nós nos propomos a estudar juntos o Evangelho de Lucas e nós vamos fazer isso sistematicamente, capítulo por capítulo. Hoje nós queremos ler juntos, queremos estudar juntos o capítulo 1 de Lucas. É um capítulo longo, ele tem cerca de 80 versículos, mas ele basicamente conta duas histórias que acontecem paralelamente. A primeira é o anúncio do nascimento de Jesus para Maria. E essa história nós ouvimos muitas vezes na época do Natal. Por isso eu quero focar na segunda história, a história que acontece de forma paralela, o anúncio do nascimento de João Batista. João Batista é primo de Jesus. Isabel, prima de Maria, era casada com Zacarias, e Zacarias era sacerdote, ele servia no templo. E a Bíblia elogia tanto Isabel como Zacarias. Diz que os dois eram justos aos olhos de Deus. No entanto, eles não tinham filhos e já eram pessoas de idade. E todos então na sociedade viam Zacarias e Isabel como pessoas que tinham algum problema, porque Deus não tinha abençoado eles com filhos. Isso era um peso para eles, não terem herdeiros. Eles já não tinham posses, propriedades, porque ele era sacerdote. E eles também não tinham filhos. E a Bíblia então diz que certo dia Zacarias estava de serviço no templo e ele foi sorteado para oferecer incenso no santuário. Essa tarefa era sorteada entre os sacerdotes que estavam de serviço no dia. E quando ele estava então lá dentro oferecendo incenso, um anjo apareceu para Zacarias e anunciou que ele e Isabel teriam um filho. Alguém que seria grande aos olhos de Deus e prepararia o povo para a chegada do Messias. Um anúncio maravilhoso que o anjo faz. E eu queria chamar a atenção de vocês para a reação que Zacarias tem a esse anúncio. Porque Zacarias ele duvida do que o anjo tinha acabado de falar. Ele pergunta, é como se ele estivesse perguntando, você está falando com Zacarias certo? Você veio dar a mensagem para a pessoa certa? Será que você tem certeza disso que você está falando? Anjo, você já olhou para mim, para minha esposa, olhou para a nossa idade, a gente já é velho, né? A gente não pode mais ter filhos. Essa é a reação quando Zacarias recebe a notícia do anjo. Meu irmão, minha irmã, sendo bem honestos, será que a gente não responderia de uma forma semelhante? Será que a nossa atitude não seria parecida com a de Zacarias? A gente não consegue se reconhecer nessa atitude de querer ensinar Deus a fazer as coisas? Como fazer as coisas? Eu acho que esse é o nosso problema. A gente já se acostumou como as coisas funcionam. A gente já acha que entende como o mundo funciona, como as coisas são, e muitas vezes nós não estamos mais abertos para o transcendente. A gente não está mais aberto para a ação divina, para a ação milagrosa de Deus. Na história, de repente, Deus chega e diz para Zacarias que as coisas podiam ser diferentes daquilo que ele achava que eram. E Zacarias simplesmente não acredita. Diz, não, eu sei como as coisas funcionam, não é assim. A gente já é velho e não tem como a gente ter um filho. Zacarias, ele é um estereótipo. Nós podemos olhar para Zacarias e nos reconhecer nele algumas vezes. O que você e eu já damos como certo e a gente nem imagina que Deus possa fazer diferente na nossa vida. Muitas vezes nós perdemos a dimensão de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele pode fazer as coisas conforme a sua vontade. O nosso mundo é assim. Ele pensa que não precisa mais de Deus. Afinal, a gente já controla tudo, a gente sabe de tudo e a gente acha que não precisa mais de Deus. Deus está fora da jogada. Deus está fora dos nossos planos. Não é assim que muitas pessoas pensam? Quantas vezes, diante de dificuldades, de problemas, a gente age como se soubesse como tudo funciona. Tira Deus da jogada, né? Não precisa nem orar. A gente sabe como isso se resolve. A gente esquece de orar, de falar com Deus, de levar para Ele as nossas necessidades, todos os nossos pedidos em oração. Mas Deus, através desse texto e dessa história, a gente consegue ver que Deus nos surpreende.
Zacarias era alguém que orava por um filho. No verso 13 do capítulo 1, quando o anjo aparece, o anjo diz: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Quer dizer, Zacarias orava, colocava isso na presença de Deus, mas não acreditou que Deus poderia ouvi-lo e duvidou quando isso aconteceu. Duvidar que Deus ouve, duvidar que Deus pode fazer as coisas diferente, que Ele pode dar um novo rumo para as coisas. Muitas vezes isso faz parte também da nossa postura. Interessante que a história diz que Zacarias duvidou e por isso ele foi advertido pelo anjo. E ele ficou sem falar durante todo o tempo de gravidez de Isabel. Ele simplesmente não conseguia mais falar. E quando João nasceu, então ele milagrosamente, assim como ele perdeu a voz, ele volta a falar. E a primeira coisa que ele faz é cantar um cântico, chamado Cântico de Zacarias, um cântico lindo, que ficou registrado lá no livro de Lucas. Convido você a fazer a leitura desse texto. Ele começa o cântico dizendo: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Vocês conseguem ver que não é mais incredulidade, mas é confiança que ele expressa depois de tudo isso que ele passou? Nós precisamos lembrar, gente querida, que Deus é Deus, que no seu kairós, no seu tempo, Deus pode agir. Ele pode atender a nossa oração, ele pode transformar, ele não se demora em se manifestar. Que diante das situações que nós achamos que não tem mais solução, seja de repente de uma doença, seja de uma dificuldade que a gente está enfrentando no casamento, uma crise familiar com filhos, seja o que for, que a gente possa colocar tudo isso em oração na presença de Deus, com humildade diante de Deus, e crer que Deus pode transformar, que Deus pode fazer algo que nós não imaginamos. Que com Zacarias a gente possa aprender a confiar mais em Deus e depender mais de Deus. Essa é a minha mensagem para a gente no dia de hoje. Que Deus nos abençoe.